Não há história da humanidade sem experiência de proteção. Sobretudo quando, em seu cotidiano, o homem acha-se em situação de risco em sua autonomia de sobrevivência. Trata-se, pois, de estabelecer formas de proteger-se da vulnerabilidade do seu ser. E tal coisa se dá na própria relação entre os homens. Primeiro de maneira natural, depois o homem reflete sobre a sua condição de ser vulnerável e busca formas mais complexas, dando lugar ao sistema de proteção. Nos primeiros tempos de sua história, valeu para o homem a rede de proteção próxima, família, vizinhos e a comunidade, sendo que as religiões cumpriram um papel relevante, porquanto tomaram a solidariedade primária, natural, e lhe conferiram um valor ético-religioso, indicando aos seus seguidores como um comportamento ideal e, quando não, condição indispensável de salvação espiritual. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Caiu. Uma situação de contingência, possibilidade de que alguma coisa pode acontecer ou não. O homem, como ser natural, com corporalidade sensível, objetivo, é como os animais e plantas, um ser vulnerável, condicionado e limitado. Temos aqui duas categorias muito importantes que estão identificadas no verbo cair, da parábola do bom samaritano. Primeira categoria, situação de contingência, ou seja, é uma condição própria do ser humano. Estamos sujeitos a acontecimentos, a eventos em nosso cotidiano, sobre os quais não temos um controle absoluto. Há situações que são inesperadas, simplesmente acontecem, como também poderiam não acontecer. Segunda categoria, que tem a ver com a primeira. Essa situação de contingência, que é algo que pode ou não acontecer, tem a ver diretamente com uma condição da nossa própria humanidade, que nos é intrínseco à humanidade, qual seja a vulnerabilidade. Todos somos vulneráveis, condicionados e limitados. E a vulnerabilidade não é algo que torna o homem menor, ao contrário. Em sendo de sua condição humana, é também uma forma de sua expressão, que poderíamos dizer, superior, quando se assume que é vulnerável. E é melhor assumir essa condição, sabendo que pode acontecer ou não determinados eventos, para que construamos modos e meios de lidar com essas possibilidades, seja do ponto de vista individual, grupal ou organizacional, em a sociedade do ponto de vista mais abrangente. Os ladrões o despojaram, o cobriram de ferimentos e o deixaram semi-morto. Uma situação de desproteção, que leva o caído a contar com os cuidados de um outro homem. Aqui temos uma outra categoria, desproteção. Já que somos vulneráveis e estamos dentro de situações que podem ou não nos trazer agressões à nossa integridade física, emocional, à nossa saúde, ao nosso bem-estar, quando tal ocorre, nós estamos em desproteção. Ou seja, estamos numa situação da qual não sairemos ou que não daremos conta dela sozinhos. Tornamos dependentes de um outro homem, numa relação, esse outro homem que também é vulnerável, mas que nesse dado momento, ainda que vulnerável, ele está em uma condição que pode nos estender suas mãos, sua palavra, sua presença, e esse ato humano de um outro homem se chama proteção, já que estamos em desproteção. Segunda questão que esse texto traz: os ladrões o despojaram, o cobriram de ferimentos e o deixaram semi-morto. É importante observar que isso que atingiu o homem, que estava bem, estava em viagem, estava com a sua vida organizada,
provavelmente com a sua família, com o seu emprego, em viagem, na existência, no cotidiano, ele foi alcançado por algo exterior, provocado por um outro homem. Não foi algo provocado pelo clima, uma mudança climática, por algo da própria natureza. Um frio intenso, um calor intenso. Foi um outro homem. Isso é muito importante para a gente entender que a parábola nos remete daquele passado de Jesus numa sociedade de discriminação, de exploração, de violência, ao dia de hoje, numa sociedade que se construiu, se organizou de modo tal que, de um lado, temos o progresso que a ciência trouxe, que a economia trouxe, mas também tem provocado em muitos de nós, num segmento expressivo da humanidade, essa expropriação. Os ladrões despojaram. Isso é expropriar o outro daquilo que ele precisa para se proteger, para comer, para vestir, para morar, para estar organizado em família, na própria sociedade e poder, ele próprio, sozinho, com os seus próprios recursos, se proteger, se cuidar, dentro de um contexto de relação. Isso é muito importante, porque isso está lá em Lei de Igualdade no Livro dos Espíritos, quando Kardec anota que a desigualdade social é obra do homem. É isso que está retratado aqui. A desigualdade social que hoje experimentamos, um contingente significativo na humanidade, em condição de fome, isso é provocado pelo próprio homem, na forma de se organizar socialmente, de produção econômica, de se apropriar dos bens, de negar o direito ao outro. Tudo isso é muito importante na nossa conversa aqui. Um sacerdote e um levita que viram o caído passaram adiante. O exacerbamento do individualismo, a atomização social, o esfacelamento das organizações vicinais e os novos arranjos familiares, nos quais os indivíduos já não têm redes de relação e trocas regidas pela reciprocidade que conformam o mundo da vida, ou seja, vínculos relacionais de apoio e relacionamento. Quando nós nos referimos à proteção próxima, aquela que se dá na própria família, na vizinhança, na comunidade, em organizações sociais como são as igrejas, nós estamos falando de um momento histórico da humanidade, um modelo de organização social e econômica que é chamado do período pré-industrial, ou seja, antes do século XVII e XVIII, quando houve a Revolução Industrial. Esta trouxe consigo a mudança significativa das relações humanas. Trouxe o processo de urbanização, que é mais do que cidade, rua, prédio, e sim um modo de organização, um modo de convivência uns com os outros, que vem cada vez mais se caracterizando como está dito, como foi dito, ou seja, com individualismo, com a atomização social, esfacelou-se essas organizações de apoio, a própria família, as pessoas se percebem muito sozinhas quando estão em desproteção. Os vínculos relacionais de apoio fragilizaram. Isso quer dizer, do outro lado, que proteção social, seja ela essa imediata, próxima, ou aquela hoje das organizações políticas, de políticas sociais, elas se sustentam em vínculos relacionais de apoio. É fundamental para que a proteção ocorra que haja os vínculos relacionais de apoio. Se a pessoa está numa situação de fome extrema, claro que ele precisa do alimento concreto, mas precisa que esse alimento seja embrulhado numa relação de respeito à dignidade do outro, um olhar para o outro como um ser com suas diferenças, mas um companheiro, um irmão, um outro, legítimo outro. Então, na nossa conversa aqui agora sobre proteção social e religiosa, quero ressaltar a grande importância dos vínculos relacionais de apoio. Um samaritano, tendo visto, foi tocado de compaixão. Compaixão, categoria socioafetiva das relações interpessoais e categoria sociopolítica do contrato social.
em geral, nós tomamos a compaixão no plano relacional eu-tu, eu e o outro. É fato. É eminentemente uma categoria socioafetiva das relações interpessoais. Nada obstante, lá atrás, séculos passados, Jean-Jacques Rousseau, um grande pensador, filósofo, ele entendeu que uma sociedade madura, que havia alcançado um patamar civilizatório mais superior, precisava trazer a compaixão como categoria exclusivamente socioafetiva nas relações pessoais, como uma categoria do contrato social. É preciso que a sociedade tenha em sua organização a compaixão como uma categoria sociopolítica, de tal modo que a partir da Revolução Francesa foi exarado nas legislações de direitos humanos, em todos os tratados, tal afirmativa. A nossa Constituição Federal de 1988 coloca isso, nossa interdependência. Não há como a sociedade ser saudável se não houver entre os seus formadores, seus constituintes, essa reciprocidade de um apoiar o outro, sobretudo quando um ou alguns desse grupo está numa extrema desproteção. Isso conforma uma sociedade contemporânea, moderna, num alto padrão civilizatório. Aproximou-se do caído após atendê-lo, levou-o a uma hospedaria. Aproximou-se, proteção sócio-religiosa, suporte espiritual, afetivo e material. Hospedaria, proteção social, serviços e benefícios socioassistenciais para garantir o direito em duas dimensões, material e relacional. Quando nós tomamos o Livro dos Espíritos, na questão específica, que lá está com a pergunta que se deve pensar da esmola, questão 888, o que nós temos, né? É muito interessante, contextualizemos. Século XIX, segunda metade, já havia ocorrido a Revolução Francesa, que trouxe essa categoria, a fraternidade como uma categoria, a compaixão como uma categoria sociopolítica, estava em andamento a Revolução Industrial na Europa, enfim. E é nesse momento que Kardec quer saber se ações de boa vontade, ações movidas pelo idealismo de pessoas, mas sendo individuais, dariam conta da dimensão dos problemas que já ocorriam. E pensemos hoje, os graves problemas da sociedade contemporânea ocidental. Será que vamos dar conta com ações individuais, ainda que sejam de grupos religiosos? Né? Essa é a questão. Pois bem, nós avançamos e alcançamos o seguinte momento histórico. Vamos preservar a proteção socio-religiosa. Ela é um ganho do processo histórico-cultural da humanidade. Ela permanece, ela tem lugar, ela traduz uma proteção face to face, na proximidade com o outro, na conversa, no diálogo, no encontro mais interpessoal. Ela é importante, mas ela, por si só, não consegue hoje dar conta da grande dimensão dos problemas sociais que nós enfrentamos, próprio de uma sociedade contemporânea contraditória, né? Que tem, de um lado, o progresso inegável, científico-tecnológico, mas também, como eu vou repetir, um segmento populacional expressivo, por exemplo, sem condições de garantir seu direito básico de alimentação. Então, a proteção socio-religiosa, por si só, não dá conta. Ela é bem-vinda, é o papel das entidades religiosas, é o papel da Casa Espírita, garantido até por lei, e, sobretudo, a lei maior, que é a Constituição Federal de 88. Por outro lado, temos a proteção social, que são serviços e benefícios garantidos por uma legislação. Ela é sistêmica, ela tem uma organização, ela tem equipamento, ela está espalhada pelo Brasil, em cada um dos municípios brasileiros, né? É o Sistema Único de Assistência Social. Pois bem, e essa proteção social, na parábola, se faz representar pela hospedaria. Observe, o samaritano cumpre com a proteção próxima, socio-religiosa, dá suporte espiritual, afetivo, material,
mas ele percebe que vai além do que ele pode. E ele leva o caído para completar sua proteção, já que ele está em desproteção, para uma hospedaria. É o que hoje somos chamados a fazer e a Casa Espírita. Temos que conhecer no nosso território quais são os serviços de proteção social. Temos que conhecer que tem um centro de referência de assistência social, por exemplo, um conselho tutelar, que temos a Defensoria Pública, que temos uma UPA, que temos uma clínica da família, reconhecendo o nosso limite como Casa Espírita, que trabalhamos com voluntário, com recurso de doação. Então nós seremos o bom samaritano que faz a proteção socio-religiosa, acompanhando, indo com ele, estando com ele, passo a passo, mas sabendo que, e até por direito, ele, aquele caído momentâneo, que está em desproteção, precisa ter acesso aos serviços e benefícios que hoje lhes são garantidos por uma legislação moderna ancorada na Constituição Federal de 88. Direito, por exemplo, a um benefício com o qual ele pode pagar o gás que ele utiliza mensalmente, o benefício porque ele é um idoso e não tem renda, então o benefício de prestação continuada, enfim, pensando que a proteção ela se faz em duas dimensões. Uma é muito conhecida dos espíritas, né? Que é a dimensão material, a cesta básica, mas esta permanece, infelizmente, mas vem embrulhada quase sempre numa outra, relacional. A necessidade de ser ouvido respeitosamente, de ter informações, de ser orientado, de conviver, a grande questão da convivência. E aí eu queria fechar isto trazendo uma reflexão que se encontra no item 18 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, os órfãos. Está dito lá, dai. Está dizendo que é para a gente dar, ter esse movimento, né, de generosidade. Mas acrescenta delicadamente, com delicadeza, numa relação horizontal de escuta, de diálogo. E acrescenta, juntai ao benefício material, sempre que eles fizerem necessário, aquele que é mais precioso, a boa palavra, o carinho, a atenção, a informação, a orientação, como foi dito, né, o suporte espiritual, afetivo e material. Temos assim, de uma maneira mais resumida, o que é a proteção no sentido amplo do termo e a proteção socio-religiosa antiga, na longa história humana, e aquela mais recente, a proteção social, que está amparada em leis, que tem um sistema, que tem equipamento, que tem equipe técnica, etc, etc. Ok? É a ação humana que permite um amparar o outro. Mas hoje, dentro de uma concepção ampliada do direito, que foi uma conquista histórica mais recente no processo civilizatório.